votação. Brincadeiras à parte, o que você acha da escala 6x1, então, já que é tão debatida, né? E alguns da direita também votaram a favor. Vamos lá, vamos pensar na questão com responsabilidade. Primeira coisa, é justo que o trabalhador fique mais tempo em casa com a família? Sim. Então, outro dia você está conversando com uma pessoa que trabalha de atendente no bar, ela diz, poxa, tudo que eu queria era passar um dia a mais com meu filho. É legal isso? É. A gente fica sensível com isso? Sem dúvida nenhuma. Só tem uma questão. Será que estão sendo honestos com esse trabalhador? Essa é a grande pergunta. Por quê? Se a gente consegue fazer com que ele fique mais um dia em casa e que ele receba a mesma coisa, ótimo, acho que está todo mundo favorável, ninguém é contra isso. O problema é que os dois pontos principais que a gente precisa discutir no Brasil agora é produtividade e ajuste nas contas. E talvez esse ponto traga um problema para os dois, para a produtividade e para o ajuste nas contas. Porque quem garante que esse cara não vai ser demitido para que, já que tem que manter o salário, a empresa não contrate uma pessoa por um valor menor. Eu falei aqui. E aí a gente vai acabar prejudicando aquela pessoa que, em tese, está feliz porque vai ser beneficiada. Será que está sendo, as pessoas, o governo, está sendo honesto com essa pessoa? Essa é a minha dúvida. Porque se você garante que essa pessoa vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, ótimo, todo mundo é a favor. O problema é, isso é possível? Essa pessoa não vai ser demitida? A gente não vai estar estimulando alguns movimentos de informalidade? Essa pessoa não vai, no final das contas, perder a proteção social? Eu acho que essas discussões têm que ser feitas com responsabilidade, porque, vamos lá, se você tem um grande movimento de especialistas dizendo, olha, isso não vai dar certo. Quem gera emprego está dizendo, olha, isso vai prejudicar, eu vou ter que rever minhas contas, eu vou ter que demitir, eu não vou dar conta. No final, eu estou querendo que a pessoa passe mais tempo com a família, mas aí ela vai ter que fazer um bico, porque a massa salarial vai cair e ela vai ter que trabalhar aquele dia de folga em outro lugar para poder manter o mesmo poder de compra. A gente está falando que isso pode causar inflação. Então, assim, tem uma série de coisas que precisavam ser vistas que eu não sei se estão sendo vistas com a responsabilidade que precisavam. Não seria Brasília, né? Brasília, né? Isso é um desespero de ganhar eleição. Exatamente. Estão fazendo tudo para ganhar eleição, como se não houvesse o dia depois de amanhã. Porque senão, as pessoas... O que acontece? Senão vai vir uma conta para esse cara enorme. Porque a discussão não é feita com responsabilidade. Eu sei, mas às vezes você vota, às vezes, num candidato, porque você fala assim, esse cara é sério, não vai deixar passar coisa qualquer. Mas vai passar de qualquer jeito, Sérgio. Então, o problema é esse. Não, então, cara, não tem o problema é que vai ficar refém do sistema, né? O tempo inteiro. O cara precisa de voto. Então, mas você não acha que o cara, quando vai para Brasília... Brasília é outro país. Esses caras é outro país, é outra grana, é outro sistema de saúde. Porra, é aquele... Macallen, o uísque. Porra, é maravilhoso. Brasília é... Puta, não é esse... Magre de pato. Não é aqui. É a Disney. O vidro não quebra. Você não acha que o cara, quando ele vai para Brasília, ele muda? O político, quando vai para Brasília, ele é outra pessoa? É um outro uísque, é uma outra... Eu acho que é o seguinte... Sim, não. Acho que algumas pessoas, sim, elas se desconectam das pessoas. Talvez o grande problema da classe política hoje é a desconexão das pessoas. Isso que eu estou falando. É isso aí. E é por isso que, às vezes, você tem uma ponderação, como foi feita aqui, que você citou. E esse é um problema da velha política. É muita preocupação com o próprio círculo e a falta de conexão com a pessoa que está na ponta. Esse é o grande problema. E se você não enxerga aquela pessoa que está na ponta, que é objeto do seu trabalho, você está morto, você está fora, você não vai entregar resultado. A gente acaba tendo que ser... A gente precisa ser pautado pela dor das pessoas. Que problema eu tenho para resolver? Que você está numa função aqui, você é uma espécie de síndico, é isso. E esse tempo também vai passar. Então, o que você vai deixar de legar? Porque isso aqui não vai durar para sempre. E hoje é uma desconexão absoluta. Hoje, a gente não tem capacidade de estabelecer uma visão consensual em cima dos grandes problemas brasileiros. Nós estamos indo para uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial esse ano. E quais são os grandes projetos que estão na mesa? É isso que a gente tem que se perguntar. Talvez a última vez que se estabeleceu uma visão de consenso sobre alguma coisa tenha sido no Plano Real. Ali nós tínhamos um grande problema para resolver, o problema da hiperinflação. A turma se juntou e resolveu o problema da hiperinflação. Mas depois disso, o que nós fizemos? Pô, nós temos grandes oportunidades foi o PT, pela frente. O PT está aí há 30 anos. É por isso que a gente está afundando. É por isso que a gente empobrece em relação aos nossos pares. Em termos de renda per capita, o Brasil está crescendo. Por que o Paraguai está crescendo 7 pontos percentuais por ano? Diminuiu a burocracia, diminuiu a carga tributária. Aqui a gente só aumenta gasto. Exato. Olha o resultado das estatais.
Olha o resultado das contas públicas. Eles estão gastando como se não houvesse o dia depois de amanhã e essa conta vai chegar. Olha a crise fiscal que vai ficar, olha a bomba fiscal que está sendo armada aí. E se perdeu a capacidade de se organizar a política. Os partidos não têm mais essa capacidade. Quando você desorganiza a política, você desorganiza as instituições. Não se discutem várias coisas. Por exemplo, quanto que o judiciário representa do gasto primário? E aí, eu não me refiro à conta de salário, penduricário, nada disso não. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando das decisões judiciais que, por conta das liberdades interpretativas, aumentam o custo de uma série de coisas. E quando é que a gente vai discutir isso? Quando é que a gente vai discutir uma série de... Como é que a gente vai aproveitar, por exemplo, os nossos potenciais? O potencial da biotecnologia, da transição energética, o potencial da economia do conhecimento. Quando se fala em economia do conhecimento, o que se pensa? Puxa, o Brasil está recebendo muito investimento em data center. Que legal, então vamos criar todos os incentivos tributários do mundo para a gente ter mais data center. Beleza. Data center é investimento em real estate, é investimento em construção civil. Você vai lá armazenar data e vai exportar energia. Então você vai dar benefício para caramba para exportar energia e não trazer nada de valor. E aí você não está discutindo computação de alto desempenho, você não está discutindo computação quântica, você não está discutindo treinamento de inteligência artificial, não vai ficar nada aqui. Então tem uma miopia em termos de formulação de política. A gente está sofrendo de novo com a guerra do Irã, com o choque do petróleo. Sendo que nós somos o país do etanol. E há 50 anos atrás se pensou para o álcool. E o que a gente evoluiu? Nada. Quer dizer, a gente é autossuficiente na produção de petróleo, a gente não tem refino, aí importa óleo diesel, porque os caras iam fazer a refinaria, mas roubaram o dinheiro todo das refinarias, né? Porque os caras gostam de roubaram tudo. Aí nós não temos refino, estamos aí sofrendo com crise do petróleo de novo. Tendo etanol, do etanol você tira o biogás, tira biometano, você tira combustível sustentável de aviação, você tira hidrogênio a partir da reforma do etanol, você faz tudo. E a gente não aproveita essa oportunidade, não desenvolve isso. E a gente continua sofrendo. Então, não faz sentido. O Brasil está muito mal cuidado. Mas não tem um interesse oculto aí, governador, que nós temos visto escândalos de corrupção muito grande. Eu acho que o caso do Banco Master mostra isso, mas um outro caso é a situação da Refit, que aí realmente mérito do Estado de São Paulo, que lá atrás, em 2025, na Poço de Lobato já fez ali. O senhor deixou de participar de um evento em maio de 2025 porque eu imagino que houve essa percepção ali do problema, da corrupção intrínseca. No entanto, outras autoridades, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o senador Ciro Nogueira, fizeram essa ponte e por assim vai. Nós temos muito dessa estrutura política cooptada por empresas e grupos que tiram bastante proveito. Como combater isso? Qual que é a solução que o senhor vê mais? Como que o senhor está tentando fazer isso aqui em São Paulo? Olha, é a velha política. Se o foco não estiver na pessoa, a gente nunca vai resolver isso. Veja aqui em São Paulo. Quantas secretarias foram indicadas pelo parlamento ou por partido político? Nenhuma. Quantos reguladores, dirigentes de agência reguladora foram indicados por parlamentares, pelo partido? Tem que indicar esse aqui? Ninguém. Aqui a gente teve uma preocupação técnica, então eu vou fazer a política de outra forma. E o parlamento aqui entendeu isso, e a relação que a gente desenvolveu foi ótima, foi uma relação republicana. Olha, eu vou tornar vocês sócios das entregas. Se eu tiver um bom time, eu entrego mais, eu entrego muito. Você vai ser sócio, eu vou te atribuir a responsabilidade e o mérito dessa entrega. Você vai entregar comigo. Nós temos algumas coisas que são ousadas, eu quero que vocês acreditem em mim, porque o resultado vai aparecer lá na frente. Quantas reuniões nós fizemos com as bancadas inteiras, e não só com líderes, para que todo mundo soubesse o que a gente estava fazendo. Olha, aposta nisso que nós vamos universalizar o saneamento. Aposta nisso, aposta na desvinculação de receita, porque com a desvinculação de receita eu vou criar a tabela Suíça Paulista e eu vou fazer muito mais cirurgia do que eu faço. Você vai ser sócio dessa entrega. E os parlamentares acreditaram nisso. O que vai acontecer? Eu tenho certeza que dos parlamentares que nós temos, a taxa de sucesso, a taxa de volta vai ser grande. Eles vão se reeleger, porque eles participaram de todos os sucessos e as entregas do governo do Estado. Então, acho que a gente vai ter aí um grande êxito, uma grande taxa de sucesso em função dessa participação. Eles entenderam como é importante a gente focar no cidadão e focar no resultado. Então, uma forma nova. E aí é uma questão de, vamos dizer, de mudança de cultura. Nós conseguimos fazer essa mudança de cultura aqui em São Paulo. E não aceitar determinadas coisas. Sabe quantas vezes teve reunião com o Vorcaro aqui em São Paulo? Nunca. Nenhuma. Aí, qual foi o investimento que o Fundo de Pensão de São Paulo, que a Previcon ou a SPPrev fez em CDBs do Master? Zero.
Nenhum. Então, a gente está absolutamente tranquilo com relação a isso, e isso não tem preço. Boa. E a gente não pode transigir com determinadas coisas. Eu era aluno do IME, e uma vez eu assisti uma palestra com um aluno de graduação. E essa palestra foi do Antônio Hermílio de Moraes, há muitos anos atrás. E ele disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse o seguinte: o clube da corrupção te quer de sócio. E uma vez sócio, sempre sócio. Então você não pode se tornar sócio do clube da corrupção. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!